Oi pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês aqui no nosso canal, é um prazer. Eu sou a professora Fernanda Gomes e hoje a gente trouxe aqui uma matéria que está dentro da análise sintática, que se chama transitividade verbal. A gente vai ver juntos hoje essa matéria, a gente vai explicar bem devagarzinho, de uma forma bem simples e prática, para quem está estudando português compreender, tá bom? A gente vai direto aqui com bastante objetividade. Vejam bem, essa matéria, transitividade verbal, ela também tem outro nome. A gente pode chamá-la de predicação verbal. Quando a gente fala predicação verbal, a gente lembra de termos como predicado, não é verdade? Então vamos lá. Essa matéria ela está no período simples, que é quando a gente analisa uma frase sintaticamente em nível de oração. E o que consiste a transitividade verbal? A gente vai pegar o verbo que está no predicado da frase e a gente vai analisá-lo, vai classificá-lo de acordo com complemento ou não complemento. Por isso se chama transitividade também. A gente vai analisar se o meu verbo transita na frase ou se ele não transita, para que ele tenha seu sentido completo. Então, quando a gente fala em transitividade verbal, vão aparecer termos do tipo objeto direto, objeto indireto, verbo intransitivo. Vocês lembram disso? Pois é uma matéria que a gente já estuda aí no ensino fundamental e que sempre que a gente fala em análise sintática, a gente tem que saber. Essa matéria também é importante para quem estuda regência, né? E ela também interfere em outros tópicos da língua portuguesa. Então vamos começar? Olhem só. Vamos pegar essa frase aqui bem simples e vamos aprender aqui do zero. Concentra que é bem tranquilo. A gente tem essa frase aqui: o menino acordou cedo. É interessante quando você vai analisar o verbo, a transitividade dele, você retirar o sujeito da frase para que você não confunda sujeito e complemento verbal. Aí já fica mais fácil. Então, grifa o verbo é acordou. Quem acordou cedo? A gente pergunta para o verbo quem acordou? O menino. O menino é o sujeito da minha frase. Então, isso aqui não pode completar verbo. A gente já classificou ele como sujeito, então pronto. Um termo, ele não tem duas classificações. Agora, quando eu retiro o sujeito, né, o que sobra, que é o predicado, é a informação sobre o sujeito, e a gente vai fazer a transitividade verbal, a predicação verbal. Olha só, quando eu tenho o menino acordou cedo, eu falo ele acordou, deu para a gente compreender essa ação. A gente não precisa perguntar mais nada, ele já tem o sentido completo. Então, se eu falo o menino acordou, pronto. Se eu fosse fazer alguma pergunta aqui, seria quando, né? Seria o tempo que está aqui, que é cedo. Só que tempo não pode completar verbo. As circunstâncias que aparecem na frase de tempo, de lugar, de modo, etc., são circunstâncias que a gente chama de advérbios, são os nossos adjuntos adverbiais. Então, isso aqui não completa verbo de forma alguma. Então, não tem mais pergunta para eu fazer aqui. Então, quando eu tenho o menino acordou, pronto, acabou. Esse é um verbo, vamos colocar aqui, sem complemento. Sem complemento. É um verbo sem pergunta. Eu não pergunto nada. Já está completo. A única pergunta que eu fiz aqui foi para achar o sujeito. Então, como este verbo não transitou na frase para poder pegar complemento, a gente vai chamá-lo de verbo imperativo.
intransitivo. Então, o que é um verbo intransitivo? Não transita para pegar complemento. Não tem pergunta para eu fazer, correto? Agora, a gente tem que pensar uma coisa. No português, eu não posso falar assim, este verbo é sempre intransitivo. Por que eu não posso fazer isso? Porque se eu mudar o contexto, pode ser que ele mude a classificação. Isso já é da análise sintática. A gente nunca deve falar, isso é para sempre assim. A gente tem que entender a classificação dele dentro do contexto, dentro da frase em que ele se encontra, correto? Então tá aqui, o primeiro verbo que a gente pegou é um verbo intransitivo. Não pergunto nada, não tem complemento. Eu nunca vou perguntar onde, quando, nunca vou perguntar com essas palavras. Nós vamos ver daqui a pouquinho as palavras que a gente usa para fazer pergunta. Entendemos o intransitivo, meninos? Vamos para o próximo verbo. Aqui a gente tem outra frase também muito simples. A criança pegou a bola. A gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai retirar o sujeito da frase para que a gente não confunda sujeito com complemento verbal. Então, grifa o verbo é pegou. Então, vamos fazer a pergunta. Quem pegou a bola? A criança. Tá aqui a resposta à minha pergunta. A criança é o sujeito da frase, correto? Tirei o meu sujeito, sobrou aqui o predicado, que é o restante da frase. Então, a gente vai para o verbo e vamos pensar se dá para perguntar alguma coisa ou não. Quando eu falo a criança pegou, ele está incompleto. Ele precisa de outro termo para inteirar o seu sentido. Então, a gente vai perguntar assim, a criança pegou o quê? Deu para perguntar o quê? Ele está precisando de um complemento. Então, a gente tem aqui a bola, que é um termo que completa o meu verbo pegou. Então, a gente notou que este verbo, ele transitou na frase para pegar um complemento para ele. Então, a gente vai chamar esse verbo de verbo transitivo. Ou seja, ele transita para pegar um termo que o complete. Então, o verbo transitivo pediu esse termo, a bola, que é um complemento verbal. Agora, vamos raciocinar uma coisa aqui comigo. Complementos verbais. Qualquer complemento de verbo, a gente vai dar o nome de objeto, correto? Todos os termos que completam o verbo. E esse objeto, que é o termo a bola, que no caso a gente já viu que é um objeto, que é o termo que completa o verbo, a gente tem uma divisão, a gente tem tipos de objetos. Esse objeto aqui, ele completa o meu verbo de forma direta. Como assim de forma direta? Não tem preposição aqui no meio do caminho. Esse é apenas um artigo. Então, esse objeto, ele vai ser chamado de objeto direto. É o primeiro tipo de objeto. O que seria um objeto direto? É um objeto que completa o verbo de forma direta, sem ter preposição. Então, o objeto direto, já vamos pôr que a bola é um objeto direto. Objeto direto é aquele que vem sem preposição. O que seria uma preposição? Seria de, para, em, o às vezes também funciona, né? A gente tem várias preposiçõezinhas na língua. Agora tem uma dica bem legal. O objeto direto eu só vou encontrá-lo a partir de duas perguntas. Eu vou perguntar o que? Quem? Essas duas perguntas são as perguntas que vão encontrar para mim um objeto direto na frase. Então, olha só, pegou o que? A bola. A bola completou o meu verbo transitivo de forma direta, foi a resposta dessa pergunta.
Então, como esse verbo transitivo, ele pede um complemento direto, um objeto direto, nós vamos chamá-lo de verbo transitivo direto. Muita gente até abrevia, coloca assim, VTD, que é verbo transitivo direto. Agora, não sei se vocês notaram uma coisa. Essas duas perguntas que eu uso para procurar um objeto direto são as mesmas perguntas que eu faço para encontrar um sujeito. Olha só, quando eu vou perguntar quem fez a ação do verbo, quem pegou? A criança. Então, as duas perguntas que eu faço para encontrar um objeto direto são as mesmas perguntas que eu já havia usado para procurar o sujeito. Por isso que eu falo, localiza primeiro o sujeito na frase para não confundir sujeito com complemento verbal. Primeiro eu faço essas perguntas, eu achei o sujeito e depois a gente tem que fazê-las novamente para procurar um complemento de verbo, correto? Então, esse é o verbo transitivo direto e aqui está o nosso objeto direto. Agora, vamos mudar um pouquinho esse verbo. O aluno precisa de ajuda. Outra frasezinha para a gente analisar. Agora, a gente vai no nosso verbo, que é precisa. Vamos tirar o sujeito para ficar livre dele. Quem precisa de ajuda? O aluno. Para a gente achar o sujeito, a gente faz aquelas duas perguntinhas. Ou a gente pergunta o que, ou a gente pergunta quem. Achei o sujeito, não vou confundi-lo mais com complemento de verbo. O sujeito já está aqui. Agora eu tenho aqui o meu predicado, que é a informação, e a gente vai ao verbo para fazer a predicação verbal. Ou seja, vamos analisá-lo quanto à transitividade dele. Quando eu tenho o aluno precisa, não está completo, eu vou perguntar alguma coisa, não é verdade? O que eu vou perguntar? Ele precisa de quê? Tá vendo o que eu perguntei? De quê? De ajuda. É o complemento para o verbo. Só que olha o que apareceu no meu complemento, uma preposição. A gente já sabe que ele é um verbo transitivo, porque ele transitou para pegar um complemento para ele. Só que esse complemento verbal agora eu não vou chamá-lo de objeto direto. Por quê? Porque teve uma preposição aqui na frente do meu objeto. Então, ele transitou de forma indireta para o verbo. Vocês notaram que a própria preposição já saiu na pergunta? Então, vamos lá. Como a gente viu anteriormente, complemento de verbo a gente chama de objeto. A gente já viu também que a gente tem o objeto direto, que é aquele objeto, aquele complemento sem preposição, né? A gente pergunta para achá-lo o quê? Quem? Isso aqui a gente viu, né, na última frase. O objeto direto, a gente faz essas duas perguntas. Agora, este teve uma preposição, transitou indiretamente. Então, eu vou chamá-lo de objeto indireto. O objeto indireto é aquele objeto com preposição. Ele inicia uma preposição. E quais são as perguntas que eu faço para poder encontrar um objeto indireto? As perguntas que eu faço, elas sempre começarão com a preposição que está no objeto. Então, eu vou perguntar preposição mais que ou preposição mais quem. Aqui eu não perguntei de quê? De quê? Então, as perguntas que vão me trazer um objeto indireto, elas começam com a preposição que já está no objeto. Eu posso perguntar de quê? De quem? Em que? Em quem? A que? A quem? Para quem? Etc. Vocês notaram que o direto só tem as duas perguntas, o direto, mas o indireto depende da preposição que está nele.
Então, eu vou chamar esse objeto de objeto indireto, que é o complemento do meu verbo. Então, este verbo vai ser um verbo transitivo e indireto. Ele recebe o nome do objeto que o completou. Então, deu para pegar isso aqui, meninos? Então, agora a gente vai para uma outra frase para a gente complementar. A gente tem mais uma classificação para o verbo. E se você está gostando aí, está aprendendo de forma tranquila essa matéria, que é medo de muita gente, já deixa uma curtidinha aí, já se inscreve no canal, porque a gente vai dar sequência aí na nossa gramática, tá bom? Então, vamos ver agora outra frase. Ele pediu um favor ao amigo. Vamos lá, o que a gente faz primeiro? A gente vai tirar o sujeito para não confundir sujeito com o complemento verbal. E sabe por que também é interessante? Porque nem sempre a frase vai vir bonitinha assim, igual essas. A gente está vendo aqui de uma forma mais iniciante, então eu estou colocando frases mais fáceis, mas depois a gente vai ter que aperfeiçoar isso, a gente vai ter que trazer frases mais complicadas e ver mais aí pegadinha que aparece na matéria. Então eu tenho aqui, ó, pediu, vamos tirar o sujeito. Quem pediu? Ele. Achei o sujeito da frase, não vou confundir sujeito com complemento verbal. Então, eu tenho ele pediu, eu sei que esse verbo está incompleto, eu vou perguntar alguma coisa. Então, de cara, eu já vou colocar que ele é um verbo transitivo, porque ele vai transitar na frase para pegar complementos para ele. Só que nessa frase eu tenho uma coisa diferente. Olha só o que mudou. Ele pediu o quê? Um favor. A quem? Ao amigo. Notem que eu fiz duas perguntas. Ele pediu alguma coisa a alguém. Pediu o quê? A quem? Então agora eu tenho dois complementos para o meu verbo. Ele está se completando com dois objetos, no caso, são dois complementos. Então, vamos nomeá-los. Quando eu falo pediu o quê? Um favor, este é o meu complemento verbal que não tem preposição. Foi a resposta da perguntinha o quê? Então, aqui a gente tem um objeto direto, completou o meu verbo de forma direta. Já quando eu perguntei a quem? Apareceu uma preposiçãozinha aqui e ela saiu na pergunta, eu falei a quem. Então, ao amigo vai ser o meu objeto indireto. Então, aqui eu tenho dois objetos, dois complementos para o meu verbo. Então, eu vou chamá-lo de verbo transitivo, direto e indireto. Ele vai ter esse nome. Agora, não significa que estes objetos eles vão aparecer sempre nesta ordem. Às vezes, o indireto pode aparecer antes do direto. Aqui não existe ordem. O importante é que as duas perguntas saiam do meu verbo. Esse verbo aqui, ele também pode receber outro nome. Eu posso chamá-lo de bitransitivo. Por que ele pode receber esse nome? Porque ele transitou duas vezes, bi significa dois. Então, ele vai pedir dois objetos. Agora, a gente vai lembrar também outra coisa. Ele não pode ter dois objetos iguais. Nenhum verbo vai ter dois objetos diretos ao mesmo tempo, nem dois objetos indiretos. Sempre vai ter que ser um de cada, correto? Então, tá aqui o verbo bitransitivo, que era aquele que estava faltando para a nossa transitividade. Agora, meninos, para a gente finalizar, vamos recapitular o que a gente aprendeu hoje. Hoje a gente aprendeu a classificar o verbo de acordo com a transitividade dele, se ele transita para pegar complemento ou se ele não transita. Aqui a gente tem o verbo intransitivo e o verbo transitivo. Lembrando a vocês que existem outros tipos de verbo que a gente não falou aqui hoje. Por exemplo, o verbo de ligação, que vai ficar para um próximo tópico.
Aqui a gente viu apenas com relação à transitividade aos objetos. Então, o que seria o verbo intransitivo? Não transita para fazer a pergunta. É aquele verbo sem pergunta, sem complemento, ou seja, sem objeto. Ele não precisa transitar. A única pergunta que eu faço nesse verbo foi para achar o sujeito. Aquela que eu fiz foi para achar o sujeito dele, mais nada. Eu também não posso perguntar onde, quando, como, essas perguntas não. Vocês notaram que a pergunta que eu faço tem que aparecer que ou quem. Então, aqui eu não pergunto nada. Quando eu falo assim, por exemplo, o pássaro voou, a plantinha murchou, o bebê chora, o menino acordou. Então, são verbos que já deu para a gente entender, verbos já completos. Agora, o meu verbo transitivo é o verbo que transita na frase para buscar um complemento verbal, ou seja, um termo para completá-lo. E ele vai achar esse complemento verbal através de quê? Através de perguntas. Como que se chamam os complementos verbais? Se chamam objetos. E a gente tem dois tipos de objetos. A gente tem o objeto direto e a gente tem o objeto indireto. Um complemento direto sem preposição e um complemento indireto com preposição. E eu vou conseguir achar esses complementos para o meu verbo através das perguntas. Se vocês memorizarem as perguntas, vocês vão pegar facinho essa matéria. Para achar o objeto direto, a gente pergunta o que ou quem. E para achar o objeto indireto, a gente faz a pergunta com a preposição que está nele. É a preposição mais que ou a preposição mais quem. Então, em função desses objetos que o meu verbo tem, o verbo transitivo, ele pode ser classificado em verbo transitivo direto. A gente viu que é aquele que pede um objeto direto. A gente tem o verbo transitivo indireto, é aquele que pede um objeto indireto. E, por fim, o verbo transitivo direto e indireto, é aquele que faz duas perguntas e vai pedir os dois objetos. Ele se completa com um objeto direto e um objeto indireto. Então, ficou aqui já explanado aqui para vocês um mapinha mental, né, dessa matéria. E é interessante a gente treinar com várias frases diferentes, lembrando que às vezes um verbo numa frase tem uma transitividade e em outra já muda a transitividade dele. Então eu trouxe aqui para vocês noções, né, iniciais para a gente aprender o básico. Se você gostou, deixa aqui nos comentários e a gente vai trazer novamente, né, uma matéria dessa parte de transitividade, só que um pouco mais avançada. Então me acompanha aí que depois a gente vai soltar esse vídeo, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aulinha. Foi um prazer estar com vocês e boa noite, bons estudos. Fiquem com Deus.